Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um bom sábado, um dia abençoado para todos nós. Deixamos aqui o nosso bom dia a todos os irmãos que nos acompanham aqui já às 7:30 da manhã, mas também deixamos o nosso boa tarde, o nosso boa noite a todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Este é um momento de muita alegria para o nosso coração, pois nos reunimos aqui como uma grande família, em nome de Jesus, para juntos partilharmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo essa passagem, meus irmãos, com o livro 50 anos depois, meus irmãos. Nós estamos aqui seguindo esta grande obra que o Espírito Emmanuel nos concedeu como tanto ensinamento, tanto esclarecimento. E olha, meus irmãos, nós já estamos quase chegando na metade da obra. Quase já chegando na metade. Quando chegarmos, eu vou avisar todos nós, mas eu já aviso que começaremos a partir desse momento a entrar mais profundo na história. É aquele momento que a história começa a emocionar e a mexer com o nosso coração e até mesmo com o nosso ponto de vista da vida. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui como uma grande família para refletir um pouco da obra 50 anos depois, passando capítulo a capítulo e unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós desejamos a todos um excelente sábado e convidamos humildemente para que Jesus esteja presente aqui conosco, para que Jesus esteja guiando os nossos passos, protegendo os nossos caminhos, para que o nosso amado Mestre Nazareno nos conceda a fortaleza interior para enfrentarmos tudo que chega na nossa existência. E bom, meus amados irmãos, com Jesus em nosso coração, com Jesus em nossos pensamentos, vamos hoje adentrar aqui no capítulo 6 da obra 50 anos depois. Meus irmãos, nós adentramos aqui em um trecho, em um momento da obra, que o seguinte cenário é delineado para a gente, é descrito para todos nós. Nestório e Ciro foram presos, sendo acusados por serem cristãos. Este é o cenário. E a família de Ovídio, quando fica sabendo desta notícia que os dois estão presos, a família fica extremamente comovida. E Célia, ela vai começar a abrir o coração para sentir aquela amargura profunda, aquela tristeza. E justamente essa tristeza vai nascer no coração de Célia, porque ela sabe que todos aqueles que são presos, condenados por serem cristãos, a sentença geralmente é a morte para a maioria deles. Lembra que ontem nós conversamos que os cristãos que eram presos, tinham duas vias, digamos assim, que o governo romano disponibilizava naquela época. Abjurava-se a fé e era liberto, negava-se a fé cristã e era liberto, ou se confirmasse ser cristão, se não negasse a Jesus, era condenado. E a maioria das condenações era a morte. Lembremos disso. Então Célia, ela começa a ficar com seu coração amargurado, comovido com a notícia que eles estão presos, pois ela sabia o fim que isso chegaria. E o que ajudou Célia a passar por esses dias difíceis, dias carregados de angústia, de não saber o que vai acontecer, e isso era quase uma tortura para o coração. O que ajudou Célia a passar por isso foram as palavras de teu avô, Quinéio.
Lembremos que Quinéia, ele começa a ouvir de Jesus por Célia. A gente viu há uns capítulos atrás isso. E desde então, ele começou a se dedicar às leituras do Evangelho e também às epístolas de Paulo. Então ele começou a aprofundar na fé cristã, nos ensinamentos de Jesus. E quando Célia e toda a família começam a adentrar naquele ar de melancolia, de aflição, de não saber o que está para acontecer, de desespero, Quinéio que irá compartilhar palavras do Evangelho para acalmar o coração de Célia. Então, Quinéio, meus irmãos, através das palavras do Evangelho que ele partilhava, ele conseguia tranquilizar um pouco o coração da jovem Célia. Ele conseguia acalmar os pensamentos angustiosos que Célia estava sentindo, tendo. Foram as palavras do Evangelho, foi ouvir do Evangelho que conseguiu acalmar a alma de Célia nestes dias. Não quer dizer que ela não estava sofrendo. Quer dizer que ela estava começando a acalmar, a compreender a situação, mas estava sentida ainda. E justamente vendo esse cenário que Emmanuel narra para nós logo no início do capítulo 6, eu me lembrei, meus irmãos, como que ouvir palavras do Evangelho são como um remédio para nossa alma. Quando a gente passa por um sofrimento, uma dificuldade, um problema, quando os dias estão carregados de provas e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quando a gente tem uma pessoa querida hospitalizada, por exemplo, quando nós passamos por uma enfermidade, quando passamos por um momento de aflição na relação, no casamento, quando nós passamos por um momento difícil com filhos, na família, no trabalho. Então, independente do contexto que seja, quando os dias de sofrimento chegam, batem à nossa porta, ouvir o Evangelho é um grande remédio para acalmar a nossa alma. Meus irmãos, todos nós temos hoje em dia o Evangelho à nossa disposição. Porque hoje em dia não temos apenas o livro, o Evangelho, para nós lermos e estudarmos. Nos dias atuais, nós temos centenas de canais espíritas dedicados a falar do Evangelho, a partilhar a palavra do Evangelho. Nós temos músicas tão edificantes, que são preces, que são o Evangelho ali para nós. Palavras do Evangelho que são partilhadas através das letras dessas músicas. Nós temos, meus irmãos, audiolivros. Muitas vezes falamos, eu não gosto muito de ler, não consigo ler, ou dependo por conta de uma limitação física do audiolivro. Olha, meus irmãos, temos aí o audiolivro para nós, para todos nós termos acesso às palavras do Evangelho. Nós temos o Evangelho nas casas espíritas também, presencialmente. Então, meus irmãos, não nos falta oportunidade para ouvir o Evangelho. Seja numa rádio espírita, seja nos incontáveis canais espíritas que temos disponibilizados aqui para nós, que falam do Evangelho, seja no templo religioso que for, seja numa casa espírita, o Evangelho presencial, seja a leitura de um livro, seja um audiolivro, nós temos a todo momento disponível para nós
as palavras do Evangelho, os esclarecimentos de Jesus de várias formas. Basta escolhermos aquela que o nosso coração mais se identifica. E teremos ali para nós o remédio para o nosso coração. Se estamos angustiados, passando por dificuldades, aflitos, tristes, melancólicos, desesperados, vamos recorrer ao remédio do Evangelho para tentar um pouco acalmar o nosso coração, pelo menos a primeiro momento. E quando nós ouvimos o Evangelho, eu digo que as palavras do Evangelho são como pílulas para a gente tomar todos os dias para nossa alma. Então, quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente fala do Evangelho, a nossa alma ela vai recebendo um alívio. Porque quando estamos ouvindo ou falando do Evangelho, o nosso pensamento está fixado nessas palavras. E como o nosso pensamento está fixado, concentrado nesse momento, a nossa alma se eleva. Eu sempre me lembro da questão 89, lá do Livro dos Espíritos. Nesta questão, a resposta ali que nós temos dos bons espíritos é a seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. Por outras palavras, lá nessa questão 89, é nos dito: aonde o pensamento está, a alma aí está também. Então, se nós estamos ouvindo o Evangelho, alguém está nos compartilhando palavras de esperança, como aconteceu Quinéio aqui, partilhando palavras do Evangelho e de esperança para Célia. Quando estamos concentrados o pensamento, ouvindo e digerindo o Evangelho, o nosso pensamento está ali fixado. E se o nosso pensamento está fixado no Evangelho, a nossa alma está no Evangelho. O nosso coração está também no Evangelho. E aí temos esse alívio, essa consolação, a fé fortalecida para esses instantes. Então, nos momentos de lutas da vida terrena, buscarmos as palavras de esperança, de consolação, as palavras do Evangelho, irão nos trazer alívio para o nosso interior. Pois o nosso pensamento estará nas palavras do Evangelho, então a nossa alma também ali está. Por isso, meus irmãos, não nos entreguemos à tristeza improdutiva, não nos entreguemos às lamentações infrutíferas, não nos entreguemos aos problemas achando que eles não possuem solução ou não possuem aprendizado para nós, pois é afundar a nossa alma nas sombras da melancolia, da tristeza, da estagnação. Diante das lutas da vida, vamos reerguer a nossa alma, buscando o remédio do Evangelho para ajudar a aliviar as dores e o fardo que carregamos. Célia estava fazendo isso, buscando consolação nas palavras do Evangelho. E naquele momento, quem estava partilhando essas palavras era Quinéio. Quinéio estava partilhando aquelas palavras para a neta ouvir e receber um pouco de alívio na alma. Meus amados irmãos, fato é que, como eu disse, a família toda ali de Ovídio vai ficar comovida com a prisão de Nestório e de Ciro. Principalmente Ovídio, porque Ovídio tem muito carinho por Nestório, um carinho que vem da existência anterior. E quando Ovídio descobre essa prisão também, ele vai em busca de Nestório. Ovídio, ele vai entrar na prisão para conversar com Nestório e saber o que aconteceu. E eu queria ler para nós as palavras de Emmanuel
deste momento. Emmanuel dirá: dentro em pouco, atravessava os corredores, Euvídio, e descia as escadas subterrâneas, ladeando celas imundas, onde a luz era de escassez terrível e clamorosa. E não tardou a encontrar Nestório ao lado do filho. Ambos estavam magros, desfigurados, a tal ponto que Euvídio, fosse pelo abatimento físico do rapaz, fosse pelas sombras dos que o cercavam, não reconheceu Ciro de pronto, dirigindo-se neste momento a conversar com Nestório. Qual é a situação aqui? Nestório e Ciro sofrendo maus tratos, humilhações, em um estado de magreza que eles estavam irreconhecíveis, torturados, colocados em uma cela no subterrâneo, onde nem luz chegava. Capaz, eu acredito que nem alimento eles estavam ingerindo naqueles dias. Tamanhos maus tratos que sofriam. E Euvídio vai lá para conversar com Nestório. E amanhã nós veremos essa conversa. Como serão esse episódio da conversa de Euvídio, Nestório e Ciro? E como tudo vai encaminhar daqui para frente. Com essas 3 almas que já ganharam um lugar especial em nosso coração. Enquanto isso, lá no palácio, na casa deles, Célia recebia o conforto através das palavras do Evangelho que teu avô Quinéio partilhava. Amanhã daremos sequência, saberemos como será esse momento de Euvídio dentro da prisão com os 2 ex-escravos. E hoje nós encerramos aqui, com Jesus em nosso coração. Meus amados irmãos, é com muito carinho que a gente encerra esse momento, com o nosso coração feliz, com o nosso coração em paz. Meus irmãos, nos lembremos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja, meus irmãos.